tarde, turma do quarto ano. Estamos juntos mais uma vez, você aí na sua casa e eu aqui na minha, para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos dar continuidade à matemática com reta. Hoje a gente vai estudar reta e segmento de reta. É um assunto muito fácil, muito simples, que já a própria palavra já está dizendo para nós. Reta. O que é reta? São linhas. E essas linhas tem que ser o quê? Linhas retas, que a gente vai usar quem? A régua, para poder traçar esse segmento de reta. Então, o que é esse segmento de reta? Nós temos aqui um conceito. É uma linha que indica o caminho mais curto entre dois pontos. Ou seja, é uma linha reta que indica o caminho mais curto entre dois pontos. Porque toda reta ela tem que ser indicada por uma letra maiúscula do alfabeto. Quando você vai traçar uma reta, você já tem que pensar quais são as letras maiúsculas que eu vou usar do alfabeto para essa reta. Tem que ser uma no ponto inicial e a outra no ponto final. Ou no meio, né? Porque existe a reta finita, que é aquela que tem o início e o fim, ou seja, o ponto A no início ou o ponto B no final. E tem aquela que o ponto A e B fica no meio da reta. Eu trouxe aqui, eu botei aqui dois exemplos para vocês observar melhor. Como essa reta finita, ela tem fim, ela é aqui um caminho, né, usado entre A e B, né? São as extremidades dessa reta. Que é a extremidade da reta? Extremidade AB, ou segmento AB. Segmento da reta AB. Então, aqui teve o ponto inicial e o ponto final, que nós chamamos de extremidades AB, ou segmento AB, ou segmento BA, que é usado com esse símbolo aqui. Você faz o A, o B e o tracinho em cima. Isso significa o quê? Uma reta AB. Você vai fazer simplesmente usando a régua, uma reta colocando AB ou então BA. Tem que ter dois pontos, né? As duas extremidades. E o símbolo é assim, o A, o B e o tracinho em cima, que aí significa segmento de reta AB, ou qualquer outra letra do alfabeto que você queira usar, desde que ela seja maiúscula e da imprensa, letra da imprensa. Depois, aqui essa daqui foi a finita, porque ela teve início e fim. E a infinita? Como é a reta infinita? A reta infinita, ela já olha aqui a observação. O ponto A já foi mais ou menos uma parte da reta, deixando uma parte para trás, né? O ponto B parou aqui, deixando a reta um pouco, um pedaço da reta para frente. Significa que ela ainda tem mais reta para lá. Só foi marcado o quê? A extremidade AB, deixando parte anterior e parte à frente, significando que ainda tem mais reta. Então, isso daqui é o que é chamado de reta infinita, porque significa que tem mais. Então, passa pelo ponto A e B. Ó, veja aqui, ó, ela passou, começou aqui, passou pelo ponto A e passou pelo ponto B. É uma reta infinita. Ao contrário dessa primeira, que é uma reta finita. Teve o ponto A e ponto B, as duas extremidades. Depois nós sabemos que essas retas, elas podem ser traçadas de vários tamanhos. Tamanhos compridos, tamanhos curtos, entendeu? Aí aqui eu fiz tamanhos bem compridos. Aqui nós temos uma do tamanho bem mais longo, aqui tem uma mais médio, aqui tem outra menor e aqui tem outra um pouco maior do que a menor. Então, se fosse uma perguntinha, qual é a reta maior? Seria a primeira, a reta maior, a primeira. E a menor? A terceira. Então, aqui são traços de reta, de segmentos de reta que você pode estar fazendo em vários tamanhos. Tamanhos curtos e tamanhos longos, tamanhos compridos.
E nesse tamanho longo, eu posso estar dividindo, fazendo a divisão em unidade. Que essa divisão, essa medida em unidade, eu posso pegar aqui e fazer. Eu quero aqui uma unidade, eu vou fazer, dividir essa aqui, tamanho grande, nesse tamanho aqui, digamos 1 centímetro. Aí eu posso botar esse 1 centímetro, segmento C e segmento D. São a divisão que eu vou fazer essa reta mais longa, essa reta mais comprida. Então, eu posso estar aqui o quê? 1 centímetro, eu peguei 1 centímetro da régua e medi o segmento CD. Aí, eu vou fazer a divisão dessa reta maior em 1 centímetro. Tá? Dividir ela todinha em 1 centímetro. Essa divisão desse 1 centímetro que eu vou fazer nessa reta maior, ela é chamada de unidade. E é representada pelo símbolo U, pela letrinha U, viu? U da imprensa. Então, é medida em unidade. Aí, essa medida em unidade, de onde ela surgiu? Da divisão, porque eu quero fazer a divisão dessa reta maior em unidades menor. Que a unidade menor seria esse segmento aqui, CD, que deu o quê? 1 centímetro. Entenderam, gente? Eu posso estar dividindo uma reta grande em unidades menores, ou seja, em medidas menores, que é chamada de unidade. Depois que eu dividir essa unidade, aí eu vou contar quantas unidades deu essa reta maior. Digamos que essa reta maior deu 6 tracinho. Então, eu vou aqui, ó. 1, 2, 3. Estou dividindo sem medir, mas lá na hora vocês vão ter que medir para ficar tudo certinho, viu? Então, eu vou dividir essa reta menor em quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aí foi o quê? 6 unidades. Ou seja, essa unidadezinha aqui, segmento CD. Então, a maior deu 6 unidades. Como é que eu vou representar isso aqui? Eu tenho também outro símbolo aqui para representar. Aí eu digo, ó, MED, quer dizer o quê? Medida do segmento. Digamos que esse segmento aqui é A, aqui é A e aqui é B. Esse segmento da reta maior é A e B. Então, esse segmento mediu quantas unidades? Aí aqui tem um símbolozinho, ME e o D, quer dizer medida do segmento da reta AB. Deu igual a quantas unidades? Aí como eu já dividi aí, vocês observaram, deu o que? 6 unidades. Viu, gente? 6U, que quer dizer 6 unidades, que unidades são as divisõezinhas menores. Deu para entender? Então não tem muito dificuldade nesse assunto, é só vocês entenderem que toda vez que a gente vai fazer uma reta, ela tem que ser usada a régua e que esse segmento de reta ele tem que ser representado por uma letra maiúscula do alfabeto e o símbolo desse segmento pode ser AB com tracinho em cima, ou CD, ou FG, depende da letra que você queira botar para aquela reta, para aquela determinada reta, e tem que representar o símbolo assim, né? As 2 letras maiúsculas do alfabeto com um traçozinho acima, né? Quer dizer, o segmento AB de uma reta. E o U significa unidade, que foi dividida a reta maior em unidades menores. E aí, para dizer quantas unidades menores deu aquela reta maior, aí tem esse símbolo aqui, você bota o MED, quer dizer medida, segmento de reta AB deu igual a 6 unidades. Então, é isso aí, nossa aula de hoje, segmento de reta. E para vocês fixarem melhor esse assunto, vocês vão ver esse assunto aí lá no livrozinho de matemática, da página 65 até a página 67. Então, vocês vão ver a página 65, 66 e 67. E entre essas páginas aí tem atividade para vocês responderem. Mas eu acredito que vai ser moleza aí para vocês, né? Porque não é difícil o assunto. Então, até a próxima aula e bom estudo!